Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Mais um episódio da série Forma do Bem. Hoje para a gente falar sobre como o esporte pode ser utilizado aí como um símbolo de fé e de transcendência. Por isso, nós recebemos a partir de agora, aqui no Tom Maior, o professor de História e membro do Grupo de Estudos Aplicados ao Futebol, o professor Afonso Fernandes. Professor, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Bem-vindo, boa tarde, Joia. Tudo bem, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Tom Maior conosco. Então, nosso tema é para falar sobre o esporte, né? Também vai participar aqui com a gente deste bate-papo o Rafael Bess. Oi. Que eu estava esquecendo de cumprimentar. Joia. Tudo bem, Rafa? Um abraço para você, Jéssica. Um abraço a você. Só liga o microfone. Tá ligado. Achei que tá. É um probleminha aqui, então. Então a gente vai... Agora tá ligado. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Oi, Jéssica. Um abraço para você. Um abraço a todos ligados aqui no Sistema Sagres. É uma satisfação muito grande nesse momento estar presente por aqui para a gente falar de um tema que não estamos habituados, mas que vamos, a partir de agora, ter o privilégio de explorar com o professor Afonso. Tá aí, professor, como a gente estava mencionando aqui, né, nosso tema é para falar sobre o esporte, né, como ele pode ser utilizado, professor, como uma ferramenta de fé, de transcendência. A gente sabe que o esporte é muito importante, né, na vida de qualquer pessoa. Ele é um ingrediente de motivação, muitas vezes também de superação. E como que ele pode, professor, assim, na prática dele, né, contribuir, ele aliado à fé, para o desempenho também dos atletas, né, das pessoas praticantes de esportes? Como a gente vai poder alinhar o esporte, a fé, né, a crença em determinada pessoa, né, objetivo, seja qual for, ela realmente contribui, tem assim esse potencial de contribuir também e colaborar para o desempenho de atletas? Boa tarde, Bessa. A gente, há um tempo atrás, fizemos uma entrevista junto, né? Uns quase mais 5 anos, 2016, 2015, por aí. Satisfação pelo novamente. Um abraço. O Hilário Franco Júnior, que é um historiador, um grande historiador medicalista dentro do Brasil, um dos maiores, ele considera que o futebol, junto com o torcedor, ele influencia a relação da fé. É o único local que a fé consegue transcender e, ao mesmo tempo, ele pode resolver um placar. Então, a gente já pode ir para um lado até meio que espiritual na situação. Como assim? Ele quer dizer que quando a gente tem uma fé, quando a gente proclama uma fé, nós podemos reverter ou virar uma partida de futebol. Eu tenho certeza que todos aqui que estão nos ouvindo têm, no mínimo, um ritual, seja antes, durante ou depois da partida, que se coloque. E automaticamente, dentro do próprio atleta, né, é normal aquele grupo de orações que antecede a partida, ou às vezes posterior a ela, de forma, seja para pedir uma ajuda, ou seja uma forma de agradecimento. E o Hilário Franco Júnior fala que o próprio torcedor faz isso, e indiretamente ele se coloca numa condição de também ser participante daquela partida, ao ponto que ele se coloca como contribuinte ao resultado. Então, seria aquele local que você costuma ficar no estádio, ou aquele ritual. Tem vários atletas, pensando para a gente aqui como no Brasil, que vivemos um estado laico, mas uma proporção de maioria cristã e católica, é natural você ver aquela roda de oração, né, no mínimo Pai Nosso. Quando entra em campo, é normal você, eu falo de jogadores, ver, né, com a mão no gramado, ou fazer o nome do Pai. Hoje se tem a relação também, se deve-se ou não tocar na taça, né? Porque quando você toca na taça, dá aquela zicada ou não nessa relação, né? Então você vai já observando essas transcendências nessa relação do uso da fé para esse meio, para essa relação do esporte. Eu estou usando aqui o futebol porque acaba que é um meio que não podemos observar mais, que é mais direto para a gente, e é uma base de estudo que eu tenho, né? Mas a gente pode levar para as outras áreas em si, esses rituais, essas formas de organização, assim como a sua ida a um culto, a uma missa, a um terreiro, a uma meca ou algo do tipo. Se observarmos também, né, a própria Premier League, né, que é um campeonato inglês, ela hoje para uma parte do jogo, em determinados momentos,
justamente pelo Ramadã, que os próprios atletas, a Premier League, né, o campeonato, já começou a entender essa relação dessa religiosidade, que dentro do próprio partida de futebol, por determinados que tem a ideia do jejum, tem que ter voltado ao lado do sol, aquela questão toda, dos atletas meio que parar por alguns segundos para fazer aquele ritual. Então você vê que agora também a gente pode observar que não está só o antes e o depois da partida de futebol. Nós temos também o durante a partida de futebol essa relação. E quantos técnicos de futebol também não ganhou por causa de uma roupa? Nós temos aí o Antônio Lopes, que usava aquela camisa verde. Nós temos hoje atualmente o Cuca, né, que usa aquela mesma calça. E se a gente parar e voltar a pensar no torcedor, todo mundo tem aquela roupa, aquela brincadeira, né, a cueca da sorte. E a gente pode entrar até para a ideia do sagrado. Como assim o sagrado, a questão da roupa? Todo mundo tem uma camisa de futebol que é essa da sorte. Então, aquele jogo específico, aquela final, aquele jogo decisivo, você tem que usar aquela camisa. E você tem aquele ritual organizado para aquilo. E, às vezes, os atletas também. Ele quer usar aquela chuteira específica, ele gosta de sentar numa poltrona específica. A gente já viu vários relatos de jogadores de futebol que ele escolhe uma poltrona do ônibus específica, ou até mesmo dentro do vestiário, um número da camisa que ela vai te trazer sorte. Hoje também a gente pode levar para a marca, né? Mas o número também te traz sorte. O Zagallo é um exemplo grande disso, né? Com o grande número 13, entre outros atletas, nessa relação. Então a gente pode observar que até o lado da profecia desse sagrado, dessa profecia da fé, ela vai influenciar seja no público ou seja no próprio atleta que está ali naquela competição. Então a gente já começa a observar essa relação. E nesse ponto a gente pode entrar por várias áreas distintas, né? A gente tem um dito popular, se a gente usar uma ideia que a gente, mesmo um país cristão católico, nós temos uma parte da população que vem de matriz africana por todo o contexto histórico, né? Na vinda dos africanos para cá, na época da escravidão. Nós temos um ditado que é: se o campeonato baiano, se Macumba ganhasse o jogo, o campeonato baiano terminaria empatado. E esse sincronismo também é interessante, que a gente vai ver isso também muito, até em times do Rio de Janeiro, essa relação com times que tem uma relação de cristandade, no lado cristão, e uma relação também com matriz africana. O Vasco é um exemplo que eu citar rápido com o Pai Santana. O Pai Santana, ele era de religião de matriz africana, e fazia os trabalhos dele dentro da religiosidade dele dentro de um estádio que se chama São Januário, e dentro do complexo, digamos, toda a região de São Januário, tem uma igreja chamada Nossa Senhora da Vitória, que se faz missas pensando-se até no bem do Vasco. O próprio nome da igreja chama Nossa Senhora da Vitória. Então a gente volta a entender toda essa relação, esse misticismo, né, nesse sentido. O próprio Papa Francisco, né, atualmente, ele torna-se Papa, né, quando tem o Congresso, mas que ele torna-se Papa em 2013. Em 2014, o São Lourenço, que é o time dele, é campeão da Libertadores. Tente explicar para o torcedor do São Lourenço que isso não teve influência. Assim como no passado, o Papa João Paulo II, com o Fluminense, que ele vem ao Brasil, recebe uma camisa, e naquele receber a camisa, ele meio que abençoa o Fluminense, né? E fica conhecido como a benção do João de Deus, que torna-se uma música do Fluminense, e essa música começa a ser estreada numa final de campeonato carioca contra o Vasco, e detalhe, quem ganha esse campeonato? O Fluminense. Explica-se para esse torcedor do Fluminense se a relação do Papa João Paulo II não influenciou numa ideia de divindade na relação do seu time, no seu clube. Então a gente observa que a própria fé, que digamos está lá fora, ela vai influenciar no decorrer daquele resultado, no decorrer daquela partida, com esses rituais que a gente tem como um todo, né? Então a gente pode observar esses pontos. E se a gente olhar até um oposto, pensando nesse cristianismo, nós temos o América de Cali e o próprio Manchester United, que usa-se, né, com a ideia do diabo, né? O Manchester United é conhecido como White Devils, né, que é o diabo vermelho, o América de Cali também. Com esses novos escudos que vêm surgindo ultimamente, o América de Cali, ele muda o escudo, né, ele tenta mudar o escudo, e tirando, porque no próprio escudo tinha um diabo, um símbolo do diabo e tudo mais.
E a torcida reclama disso, vira uma manifestação da torcida, porque para eles, dentro lado espiritual deles, o que o ajudava era o diabo. Não que eles entendem como o lado ruim, o lado mal, ou coisa do tipo, não. Mas como que ele já está pertencente àquilo lá, poderia trazer um lado errado, traria um lado ruim. Então, até mesmo essa ideia do manto sagrado, como tornaria esse manto sagrado, né, esse símbolo deles, dessa ideia de o que é aquelas pessoas para aquilo. Então, até digamos o oposto, porque normalmente a gente quer o lado de cá. O São Paulo e o Santos carregam nome, um de todos os santos, o outro com o nome de um santo específico, né? Que é o São Paulo. Então, a gente pode, lógico que a gente pensa quando é cidade de Santos, outra de São Paulo, mas aí você vê que os próprios times de futebol têm essa relação, que eu falei do São Lourenço com o Papa atual, né, o Papa Francisco, também tem essa relação com o nome. Isso a gente observa toda essa relação. Se a gente voltar até para um lado mais mitológico, a Roma, com o símbolo dela, né, ela retrata uma mitologia do Império Romano, que é a criação de Roma com o mito da loba, né? Mas porque aquilo é um símbolo romano, desde a mitologia de quando se construiu lá em Roma, né, na história antiga, na antiguidade antiga, essa relação. Então, a gente pode observar que esses pontos vão entrelaçando dentro desse esporte, né, com esses rituais, com essas formas. Então, igual eu falei, uma poltrona que vai estar, um local que vai estar. E isso torna-se também, a gente pode observar, às vezes, que ela vai virar uma religião. Como? Maradona. Se você for na Argentina, Maradona é chamado a mão de Deus, né, a mão de Deus, e não só por esses. Hoje, o Maradona, ele é, de fato, uma religião. Né? Ele tem uma igreja e o Maradona é literalmente o Deus dessa igreja. Então, você observa como que essa crença vai entrar tanto dentro desse público, né, dentro desse meio, que aquela pessoa, ele vai agora, ele pode continuar com a religião antiga dele, ou com a religião que ele tem, mas Maradona também é um Deus. E a gente pode observar qual que é essa relação, qual que é o símbolo do Maradona para aquele argentino. A gente pode pegar lá, desde o gol contra a Inglaterra, o título pós-Guerra das Malvinas, a representatividade tem. O Pelé sempre foi escolhido, e é o rei do futebol, e talvez ele não seja tão grande para o brasileiro quanto o Maradona acaba representando. Isso por um fator histórico que vai envolver, porque o Maradona driblando todos os ingleses, depois sendo campeão da Copa, aquilo foi como um troco ou uma batalha daquela grande guerra das Malvinas nesse sentido. Então ele se sente representado, o nosso grande guerreiro que tornou um Deus, fez por nós argentinos. Então você vê que isso aí transcende só o gol específico. Não é agora, para a gente não é só um gol bonito, igual é para mim e é para vocês. Não, agora é algo além de um gol, né? Porque ele transfere para esse lado. Então a gente pode ficar observando essa relação. Nós estamos conversando aqui no Sagres em Tom Maior com o professor Antônio Fernandes, e hoje o nosso tema é trazendo um pouco dessa transcendência, né? O esporte como símbolo de fé e transcendência. E para quem está nos ouvindo aqui no AM 730, eu vou descrever o cenário onde está o professor Antônio Fernandes. Ele está com a camisa do Vasco, aquela camisa agora que chegou a fazer, inclusive, uma certa polêmica com o Leandro Castan, a camisa com ali a listra do Vasco com as cores do arco-íris, e no fundo ele tem um painel ali ilustrando, inclusive com alguns escudos de times de futebol. Vejo ali em destaque o Vila Nova. Qual que é a sua observação, Jéssica Dias? O copo também é do Vila. Considerando todos esses elementos e também a fala do professor, já ficou claro aqui que o esporte, e para quem acompanha, para quem gosta, para quem vive o esporte, é essa situação realmente de transcender. E na hora de se preparar para essa entrevista, o senhor também procurou se transcender. Afinal, o Vasco está precisando de boas energias na Série B. Quem não fez aquela promessa é tipo a Trindade a pé, né? Exatamente. No mínimo isso, né? Que torcedor no Vila ou no Vasco, no mínimo, está fazendo essa promessa. Se der certo, no mínimo a gente vai para a Trindade. E usando a própria camiseta, né? E a fala do Castan, a gente pode voltar um pouco para a religiosidade, né? Porque ele falou que não usou a camiseta por uma relação da fé dele e tudo mais. E hoje o Nino Paraíba, que é o jogador do Fluminense, ele acabou, perdão, Nino Paraíba não, o Nino, que jogou pela seleção, desculpa,
jogou pela seleção, né, na Olimpíada, que é o capitão, ele falou que ele se sentiu orgulhoso e ele se dispôs a usar o número 24, e ele é cristão e ele entende que a religião traz amor. Então aqui a gente já tem duas leituras de dois atletas, de como ele interpreta essa relação e como ele vai representar aquele ponto, né? Então essa camisa acaba que entra também como uma ideia meio que emblemática nesse sentido. Citou o Vila Nova, uma ideia de fé. Quem nunca foi em Trindade pagar uma promessa com um time de futebol ou, no mínimo, não ajoelhou, atravessou? A gente teve esses dias agora um jogador do Grêmio, né, que atravessou o campo, inclusive do próprio Beira-Rio, né, que é até o rival, né, do Grêmio lá no Internacional, agradecendo porque tinha perdido o pai, o avô com Covid, ele veio fazer o gol. E eu achei sensacional porque o próprio Inter entendeu essa relação e continuou deixando a luz do gramado acesa para ele poder fazer sua travessia de joelho. Aquilo é literalmente transcender o esporte, né, a fé daquele atleta, além só da partida de futebol, né, com a relação pessoal dele. De dias, poucos dias, né, vim perder o pai e o avô com Covid, e ele fazer essa travessia uma forma de agradecimento, uma forma de homenagem, ou algo do tipo, nesse sentido. O Kaká mesmo, ele chega a ganhar a bola de ouro e ele entrega a bola, o troféu, né, com a relação da igreja, a forma dele comemorar gol. Nós temos hoje os atletas de Cristo, que tem essa relação com um time de futebol e um grupo, num geral, que é esse ponto, né? E querendo ou não, quem nunca fez uma fezinha antes de uma partida ou depois da partida, bom torcedor ele não é, cara. Eu tenho certeza que eu também já fiz uns gols aí sem querer querendo, por causa de alguns rituais que aconteceu com o Vila Nova e com o Vasco também. Falando, inclusive, sobre esse tema de ir a pé à Trindade, uma grande figura, uma grande representação do futebol brasileiro sempre vai a pé, faz ali aquele trecho da rodovia dos Romeiros, os 17 quilômetros que separam Goiânia e Trindade. Estou falando de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, técnico, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. Mas, professor, eu queria que o senhor pudesse também conceituar para a gente a ideia do fazer parte. Agora há pouco o senhor falou, eu sinto que já fiz gols. Através aí da sua superstição, através dos seus rituais. E o torcedor também tem essa ideia de fazer parte. É a ideia de, se eu não sentar em determinada poltrona, o meu time vai perder. Se eu levantar da cadeira, meu time pode tomar um gol. Como que o senhor vê essa ideia do torcedor? Mesmo estando ali em locais diferentes, e agora na pandemia isso aconteceu assim, lamentavelmente, o torcedor se viu fora, se viu longe, se viu distante, efetivamente ali dos estádios, e mesmo assim esse torcedor mantém esse ritual, mantém esse ritmo e mantém efetivamente ali a ideia de fazer parte. Eu vou concluir essa pergunta daqui a pouquinho com o professor Antônio Fernandes, está conversando aqui no Sistema Sagres, aqui conosco no Sagres em Tom Maior, ele que é integrante do grupo de pesquisas aplicadas ao futebol. Diga, Jéssica. Só registrando aqui também, Bessa, participações aqui na nossa live, muita gente participando aqui, falando do seu cenário aí, viu, professor Afonso? Do símbolo do Vila aí, todo mundo elogiando bastante, viu? Pode concluir. Não tem como deixar. É a ideia. A nossa fé, né? É a ideia de se identificar. Agora há pouco nós tivemos um pequeno corte, uma pequena interrupção aqui no sinal, professor. Mas eu falava o seguinte, olha, e isso ficou evidente agora, durante a pandemia. O torcedor foi obrigado a se manter longe, se manter distante. Mas mesmo assim, ele continua ali cultivando o ato de fazer parte, o ato de pertencer efetivamente. Isso a gente pode considerar como transcendência também? Sim, sim. Digamos assim, talvez a forma de se torcer mudou muito para quem costuma ir no estádio, né? Porque a gente acaba tendo um ritual, né? De uns amigos que você encontra, um horário de ir para o estádio, um local, uma localidade, o Serra Dourada mesmo, usar como exemplo. Ele não tem uma cadeira demarcada, mas você fica numa certa região do estádio que aquilo ali já é comum para você. E parece que assim, se você muda daquele local, aquilo já também torna-se algo errado. É melhor não arriscar, né? Tipo aquela ideia, time que tá ganhando não se mexe, então continua camisa a camisa, continua com essa relação. Quando nós não estamos podendo ir ao estádio, a relação, digamos, de torcer, não é que ela deixou de ter, mas ela vai ter que reorganizar. Eu, particularmente mesmo, ter meu cantinho, digamos, do sofá para sentar, já que eu não
posso estar no estádio, eu tenho meu cantinho. E quando um amigo acaba vindo aqui para casa para assistir um jogo, que ele senta lá, eu já fico meio que olhando assim, rapidinho, quando ele vai no banheiro, ele vai na cozinha lá, eu corro e já vou para o meu lugar. Então, isso vai participar. Essa relação. A gente tem um próprio narrador, que é o narrador da sorte, o comentarista da sorte. Vocês que participam, vocês às vezes recebem críticas porque zicou o time por estar fazendo o trabalho de vocês ali, cobrindo, né? Ou às vezes vocês é o cara que traz o gol porque costuma se narrar o gol ou comentar a partida. Para você, tanto que é interessante que vocês, como um profissional, que está ali a trabalho, vai para trazer essa informação para a gente, já que eu não estou lá, né? Nesse sentido, e você é o culpado pela derrota ou pela vitória do meu time. Então, isso vai acabar entrelaçando essa relação. Então, tomara que... vai ser tal narrador. Não, então vai dar sorte, porque, inclusive, a forma que ele narra, ou o jeito... e, às vezes, o cara nem torce pro time, é só o jeito dele narrar. Acaba que ele começou o time seu ganhar a partir daquilo, e isso vai te colocando numa condição, né? Então, vai ver. Inclusive... um ditado popular, né? Quando o time fica muito tempo que não ganha, fala, certeza que enterraram alguma coisa lá no estádio. E agora, com essa não torcida lá, que, digamos, fica mais difícil de tirar essa relação. Inclusive, essa ida ao estádio, né? Tem sempre aquele pé frio. E não é só do estádio, tem o de fora também, né? Porque aquele que você assiste na TV, né? Que o time não ganha, o pé frio. Então, perdeu por quê? Porque você assistiu o jogo, porque você, sei lá, viu o comentário. Isso pode não ser de forma tão efetiva, mas não deixa de sair do nosso imaginário. Todo mundo tem um amigo que a gente acaba comentando, não assiste o jogo, não, você é pé frio, ou tá vendo, você assiste o jogo, é pé frio, acabou que a gente perdeu e tudo mais. Então, essa relação do pé frio também vai entender nesse ponto. E hoje, agora, literalmente, na parte de um ver o jogo a partir da TV, pela uma rádio, que é o que acaba que nós temos o acesso hoje em dia. Mas, digamos, a fé, ela acaba não tendo. E a relação hoje até de compreensão, acho que dos atletas, por uma opinião, né? Então, como nunca vi eles falando, que a relação da fé deles também para o estádio acaba se mudando, porque tem atletas que gostam, digamos, daquela massa, daquela gritaria, tem atletas que não. Então, você tem que até mudar um pouco da sua maneira, o seu ritual de entrar em campo. O Rogério Ceni mesmo, ele gostava de entrar em campo quando jogava pelo São Paulo ouvindo AC/DC. Era o ritual dele, portanto que é interessante que o ritual do Rogério Ceni era ouvir uma música específica do AC/DC, tá todo mundo andando ouvindo o pagode da vida durante o jogo, anterior ao jogo, mas na hora do time entrar em campo, o Rogério Ceni colocava AC/DC. Agora eu fico pensando, e se ele estivesse hoje como um jogador, né, não como técnico, mas como jogador na época, subindo a rampa para entrar no estádio, ouvindo AC/DC e o barulho da torcida. Como que seria essa relação, né, desse entendimento nesse ponto, porque ele já não vai ter ali. Então, acho que não só para nós, torcedor, mas também para o próprio atleta vai reorganizar essa maneira dessa profecia de fé e tudo mais. Professor, o senhor mencionou aí diversos rituais, né? Sentar na mesma cadeira, treinador que usa a mesma calça ou a mesma camisa, e eu fico assim na impressão de que o que é superstição nisso tudo e o que é fé? Existe diferença entre esses dois itens? Não necessariamente, porque assim, a fé é, digamos, algo não necessariamente explicado, e a superstição pode ser algo mais pessoal. Só que a gente pode pegar superstições que ela vai se criando ao longo do tempo e virar algo comum. Porque, pessoal, usar uma camiseta, sentar num local, é pessoal meu. Ao mesmo tempo pode ser seu, no caso. Só que se existe um grande manejo na área, aquilo começa a se construir além, então vira algo maior, né? Então começa a própria criação de um ritual de passagem, um exemplo, o casamento. O casamento, ele é uma superstição ou é uma profecia de fé? Porque ele é um ritual. Aquele ritual do casamento que vai acontecer e que no final pode se beijar, ele é todo um processo que ele foi construído e, detalhe, há maneiras e maneiras de casar de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião. Isso, então você pode ser de uma religião A, eu de uma religião B, nós dois for ter esse matrimônio, automaticamente, para mim, vai ser só um ritual simples e tudo mais, para você vai ser uma crença, como que vai ser? Então, vai assim, partir. Eu acho que, nesse sentido, acho que quando é só uma superstição, é algo mais pessoal. Agora, se ela transcende algo que vai crescendo aquilo, vai ser ao ponto que eu falei, citei um exemplo do Cuca,
e do Antônio Lopes. Porque uma coisa é eu, Afonso, sou, digamos assim, quem é o Afonso, né, nesse meio. Mas quando um torcedor do Vasco viu o Antônio Lopes sem a camisa verde, ou um torcedor do time hoje atualmente, o Atlético Mineiro sem aquela camisa de Nossa Senhora, do Cook, ele ajoelhado ali, fazendo o nome do pai, beijando o terço e tudo mais, eu tenho certeza que aquele grupo ali, já com uma profecia de fé e não mais como uma superstição, entende que aquilo vai dar certo ou vai dar errado. E deu certo ou deu errado a partir dessa relação. Justamente por isso. Então, acho que quando ela transcende um espaço, tamanho maior, né, de pessoas, eu acho que já pode ser considerado uma fé. Porque eu aqui no meu cantinho, eu sou um Afonso, fico ali, ninguém me conhece. Mas supondo que agora eu viro um símbolo de torcedor, aí já mudou a história. Pensando no Vasco mesmo, o Vasco tem aquele Kaique, que é o da fé, que ele começa um jogo lá na Mercosul, que o Vasco vira aquele jogo, aparece lá, torcida lá com uma... Eu também, que ele não tava com a arruda, ele tava com um pedaço de árvore, porque o tamanho daquele ritual que eu tava fazendo, eu também, que não é arruda. Arruda é outra coisa, né? É uma folha, ele tava com uma árvore espalhada lá. Ele acaba que virou um ritual de fé que ele anda com a plaquinha escrito fé no peito, feita de papelão, em tinta guache, algo do tipo, e vai pro jogo. E a torcida coloca essa relação dentro desse meio. E a gente pode olhar até um lado mais brincalhão, né? O Cabo Daciolo, que foi até candidato, ele tinha aquela ideia da fé e tudo mais, ele foi em um jogo do Vasco e falou que se o Vasco não rebaixasse, o Vasco teria que cantar, gritar que era a palavra que ele falou? Eu não lembro agora a palavra, você tinha que gritar 10 vezes. Aí depois rezar um Pai Nosso. A torcida do Estado de Januário inteiro fez o ritual, sabe? Agora eu te pergunto, explica para essa galera lá, nesse sentido, que isso não foi algo propício para aquilo. Aí foi fé ou só foi uma superstição jogada, sabe? Então, acho que assim, quando é um entendimento mais do seu íntimo, né? Por isso que é fé, é seu. Porque para mim pode ser só um ritualzinho, pode ser só um símbolo aleatório, mas para ele, ou superstição, né? Mas para ele não, para ele existe um significado, um contexto. Para uns, ir para a Trindade não significa muito. Para o Filipão, significou um agradecimento. Aquilo talvez ele já tinha feito a promessa até antes da Copa, que ele ia. Para outros, é só um ritual ou um agradecimento simples. Então, vai do entendimento de cada um para isso, né? Eu imagino que seja mais ou menos esse rumo. E eu já vou finalizar com o professor Afonso. Professor, o tema proposto aqui fez um maior sucesso aqui. Nós temos a participação, eu sei que a apresentação é da Jéssica, mas eu sei que essa é a minha última pergunta, então deixa eu registrar aqui, ó. A Milena Leonel está aqui, o Geraldo Honório, a Vitória Fernandes, o professor André Luiz Ribeiro, o Marcos Antônio, a Lise Alves, eu disse que são muitas as pessoas, a Uane Caetano, a Gabriela França, o Henrique Matheus, o Gilberto José, a Manuela Ribeiro, e aqui vai, um monte de gente participando, gostando demais da sua argumentação, sim? É porque alguns são professores, outros alunos que ficaram sabendo que estava, e alguns alunos estão aqui para estar vendo. E estão dando aquela moral. Para finalizar, nós começamos falando de futebol desde o início, já brinquei com a sua camisa do Vasco, com o escudo do Vila Nova atrás aí no seu painel, no seu cenário. E eu queria abrir para um outro tema, que é o esporte de uma maneira em geral. Sair do futebol. Nós tivemos agora, nessa temporada de 2021, mais ainda fazendo referência a 2020, os Jogos Olímpicos de Tóquio, e aí teve todo o contexto relacionado à pandemia, sem público, atletas que perderam um ano de preparação ou que tiveram que mudar completamente ali a sua perspectiva, o seu cronograma de treinamentos. E mais, vou incluir também as Paralimpíadas, os Jogos Paralímpicos. Quando vemos ali pessoas que se superam. Isso também faz parte ali da raiz do ascender, que é a raiz da transcendência, que ao a gente observar ali aquela pessoa se superando, aquilo acaba nos inspirando também. Sim, sim. Eu falei um exemplo, o Maradona ele torna um símbolo, né? Ele torna um deus. E a gente pode usar, pensando talvez uma mitologia, não algo concreto como religiosidade, mas algo mitológico, a gente cria semideus, né? Bolt é um semideus,
Pelé é um semideus, Phelps é um semideus, Schumacher, mesmo que não acompanhe Fórmula 1, tenho certeza que acaba fazendo orações ou torcendo pela recuperação dele, né? Então a gente vai observar como se eles não estivessem ali literalmente no Monte Olimpo, mas também não são humanos, né? Eles são esses semideuses ali, e alguns a gente pode até colocar que estariam ali nesse Monte Olimpo, né? Porque o Bolt que ele faz não seja diferente de Eros correndo. O Michael Jordan, com aqueles saltos que ele dava, que ele andava para fazer a sua enterrada. Então, esses caras também acaba que vai entrar dentro dessa relação, né? Brincando assim como se fosse uma ideia de semideuses ou algo do tipo. E vindo para a Olimpíada, nessa preparação que eles tiveram que se reorganizar, né? De todas as maneiras possíveis, e até mesmo dentro, pensando eles como fé, a partir do momento que alguns também veio a perder pessoas próximas, ou eles mesmos se contaminarem e perder durante um período essa relação. E nas Paralimpíadas também acaba que viram esses símbolos para a gente, que a gente os colocam como essa superação, como esse mártir, né, de se doar ao máximo para aquilo. O que é uma ideia de um santo? É algo que transcendeu ao humano, né, de chegar tão próximo, que chegou próximo não que esteve igual a Deus, mas chegou ali, tá próximo. Moisés foi um cara que conversou com Deus. Então, assim, esses aí são além da gente, né? Então a gente acaba observando eles para tentar, no mínimo, ser iguais. Inclusive, quando eles começam a gente busca as falas, livros, entrevistas dele, como ideia dessas pessoas, como ideia de uma forma geral. Inclusive, provavelmente, todo mundo, além do próprio esporte que gosta, tem algum, talvez não ídolo, mas alguém que você se espelhe. Eu falei, você tem o Bolt, você tem o Phelps, que são mais atuais, né? Uns mais antigos, que seria o Jordan, o Pelé. A gente pode olhar dentro do tênis, Federer, agora atualmente o Djokovic, o Nadal, e até a forma de como é cada um, né? Porque o Nadal é o tal do touro, né? O Federer é o cara mais elegante, o Djokovic é esse cara mais novo e tudo mais. Então, até, tipo assim, como que você acaba se espelhando? Sabe? Aquele mais agressivo? Então, o Nadal, e olha que eu mal acompanho o tênis como um todo, né? Mas a gente acaba conseguindo interpretar esses. Se a gente for um exemplo para outros esportes, a gente pode observar atualmente um basquete. Tem um LeBron James, nós temos agora aqui o próprio Kobe Bryant, né? Que ele tem uma própria ideia do Mamba Negra, né? Que acabou que após a morte dele, né? Muita gente acabou descobrindo mais sobre ele, que é um ritual de treinamento, essas relações. Então, muita gente acabou aprendendo com o Kobe Bryant, não agora só em quadra, mas também o que ele fazia para estar ali a partir dos relatos que ele deixou, que é o conceito que ele deu de Mamba Negra, né? Que é o nome de uma cobra e tudo mais, nesse sentido. Então, vai além, acho que a gente acaba se espelhando, transcendendo, e eles tornando meio que semideuses para a gente. Afonso Fernandes, professor de História e membro do Grupo de Estudos Aplicados ao Futebol. Muito obrigada, professor, pela sua participação com a gente aqui na Forma do Bem. Obrigado, boa tarde. Até mais para vocês.